Beleza, minha gente? Estamos de volta agora somente para resolver questões sobre fonologia, certo? O assunto ainda é fonologia, mas a gente vai pegar aqui apenas questões, tá certo? Então, vamos ver aqui a primeira questão, beleza? A primeira questão nos diz o quê? Encontro, né? Para a gente identificar aqui os encontros vocálicos, certo? Encontros vocálicos. Tá falando de quê, então, de encontro vocálico? Tá falando de ditongo, de tritongo e de hiato, certo? Ditongo, tritongo e hiato. E aí a nossa produção vai colocar aí a canetinha, certo? Para a gente rabiscar esse negocinho aqui para ficar bem bonitinho para vocês. Beleza? Show de bola, ó. Encontro vocálico. Vamos lá. Poética, né? Nós temos aqui, ó, poética. Observe que a letra O e a letra E ficaram em sílabas diferentes. Então, lembra que eu falei das aulas anteriores? Só pode ser o quê? Hiato. Só pode ser hiato, porque ficaram em sílabas diferentes. Então, confere realmente o que tem no item A, tá certo? Confere realmente o que tem no item A. Mas vamos identificar aqui, só para eu achar interessante, o item B. Ó, observe aqui, ó, mangueira, certo? Aí você olha assim, aí, poxa, a letra O e a letra I, juntos na mesma sílaba. É tritongo, professor. Não é isso, não? Não, não é isso. Observe. Esse U. A gente escutou a letra U? Não, a gente não escutou a letra U. A letra U aqui, ela é apenas um grafema, ela não tem som. E nós estamos falando de fonologia. Nos importa o quê? O som, certo? Então, visualmente, a gente visualiza uma semivogal, vogal e semivogal. Mas a letra U não tem som. Então, se ela não tem som, eu não tenho aqui um tritongo. Não tenho aqui um tritongo. Eu tenho apenas um ditongo. Entre quem? O E e o I. E o U junto com a letra G vão formar um dígrafo. Lembra que eu falei do dígrafo? Duas letras e um som. Então, o U e o G são dígrafos. O E e o I é que é ditongo, certo? Então, fique atento nisso aqui, porque fonologia vai misturar ditongo, dígrafo, certo? Então, fique atento. Ó, ditongo oral, no item C. Vamos lá. Leitor. Ele diz que é oral. Beleza, realmente é um ditongo oral. Mas ele está dizendo que é o quê? Crescente. E aí? Leito ou é leito? Leito. Não é isso? Então, o E, vou colocar aqui na frente, ó, é forte, o I é fraco. Então, eu estou descendo. Então, é decrescente. Certo? E, olha aqui, ó. Separação. I, reverência. Ditongo. Beleza. Mas é nasal? Não. Irreverência é um som aberto, não é nasal, certo? E é o que? É decrescente? Também não, é crescente, porque o ar sempre vai ser vogal, certo? Então, ó, só nessa questão, a gente observou a separação silábica, no caso aqui a presença do dígrafo, né? Onde o R fica do lado, o outro do outro lado. Observou aqui, no item B, né? Essa questão aqui de um dígrafo junto com o ditongo, dá para não confundir, e ainda observou aqui a questão de ser nasal ou oral, certo? Uma questão bem completa, abordou basicamente o que tem mesmo em fonologia, certo? Questão 2, segunda questão, vai nos dizer o quê? Assinale a alternativa em que todas as palavras apresentam dígrafo, certo? Então, todas as palavras apresentam dígrafo. Aí eu vou e me deparo primeiramente com o item A, onde temos a palavra ninguém. Aqui, ó, I, que é um vogal, e a letra N. Beleza. E depois eu tenho o quê? Outra consoante. Então, aqui eu tenho dígrafo. Aqui eu tenho dígrafo. Beleza. Ninguém, tranquilo. Disso, dígrafo. Eu não escuto o som dos dois S. Também tenho dígrafo. Mas na palavra própria? Não. Palavra própria eu tenho apenas encontros consonantais, porque eu escuto o som de todas as letras. Então, aqui não é o gabarito. No item B, eu já vou me deparar com LH. Morreu. Já é dígrafo. Aí, na próxima palavra, recorreram. Dois R's. Onde só temos um som. Então, morreu também, é dígrafo. E aqui, pessoas, dois S. Então, morreu. Realmente, o item B, não tem dúvida que é o item onde nós vamos gabaritar. Beleza? Só para corrigir rapidamente o item C. Observe aqui, ó. Problema. Eu escuto o som de todas essas letras? Eu escuto. Problema. Então, não tem um dígrafo aqui. Só vou ter dígrafo na palavra melhor. Subverteu também não tem. Conhecimento, tem o dígrafo? Tem o NH. Lembra que eu falei que o NH sempre vai ser dígrafo? Tem mais algum? Tem. O E e o N. Ó, porque depois eu tenho a consoante, ó, vogal e N. E depois consoante, também é dígrafo. Não é isso? Aqui, quando é
quando ou é quando? É quando a gente escuta o som da letra U, não é isso? Então aqui eu não tenho um dígrafo, mas aqui eu tenho, na letra A e na letra N, dígrafo vocálico, beleza? Então eu tenho aqui um dígrafo, de qualquer forma. E na palavra programa, também não tenho, apenas encontros, certo? Então, realmente, o gabarito item, letra B. Observe que é basicamente aquilo que eu expliquei realmente, certo? Aquilo que eu expliquei realmente. Observando as palavras, temos aqui três palavras, verifica-se que a separação das sílabas está correta apenas, vamos lá, subverter. E aí, subverter, está correto? Está correto. Subverter. Perfeitamente. Eu não poderia botar, por exemplo, o B sozinho. Não pode. Não tem sílaba formada apenas com consoante. Na palavra adolescente, esse S fica realmente separado da letra C? Fica. Por quê? Porque é dígrafo. Lembra que eu falei que os dígrafos se separam? Adolescente. Observe que esse S não é sonoro. Beleza? Então, está correto. Mas, e na palavra óbvio? Está correto? Não. Não está correta a separação da palavra óbvio, certo? Nós teríamos que ter ela separada dessa forma. Óbvio, certo? Aqui nós teríamos um ditongo, beleza? Então, só está correto o item 1 e item 2. Então, o gabarito é o item D, certo? A opção D. Quarta questão, também bem simples. São palavras transcritas do texto que apresentam encontro consonantal, certo? Ou seja, duas consoantes ou mais juntas, mas cada uma tem seu som. Aí você já se depara com a palavra filho, onde você já sabe, que eu já disse em outra aula, que a letra H não tem som. Então você já vai ter aqui duas letras, o L e o H, sem som, certo? Isso mesmo, né? Lembrando também que você está procurando, né, ó, o exceto, né? São palavras transcritas do texto que apresentam encontros consonantais, exceto, ou seja, somente aquela que não tem encontro consonantal. E justamente qual é que não tem, que eu já estou me deparando aqui? A princípio, já estou vendo aqui, o item A. O item A não tem encontro consonantal. Ele tem o quê? Dígrafo. Ele tem um dígrafo, ele não tem um encontro consonantal. Mas na palavra gravidez, eu tenho encontro, o G e o R, certo? Aí na palavra enfrentar, eu tenho aqui, ó. Tá entendendo? Certo? O F e o R, certo? Aí na palavra problema, aí na palavra desestruturação, o T e o R, não é isso? Beleza? Então, tranquilo também, gabarito item A, questão 4. Questão 5, nós temos o quê? Assinale a alternativa em que o encontro vocálico está corretamente analisado, certo? Encontro vocálico, ou seja, ditongo, tritongo e hiato. Aí você se depara com a palavra quieto. Não é isso? Ou é quieta? É quieta, certo? Palavra quieta. Onde, quando a gente fizer a separação silábica, vocês vão observar o quê? Que a gente vai ter a letra I em uma sílaba, a letra E em outra sílaba. Então, quando isso ocorre, não tem para onde correr. Você vai ter ali um exemplo de hiato, certo? Ó, tá. Então, hiato. Tranquilamente. Ah, mas na palavra meio eu tenho 3 vogais juntos, sem vogal, vogal e vogal. Não. A separação vai ficar dessa forma. Meio, certo? Então, você não tem tritongo, você tem ditongo. Na palavra cheio, ditongo, beleza. Mas é oral? É. Mas é o quê? É crescente? Não, é decrescente. Cheio, está descendo, certo? O E tem som forte, o I tem som fraco. Bandeiras, tem ditongo? Tem. Aqui. Mas é nasal? Não, é oral. Certo? Então, bem simples, questão simples, gabarito, item A. 6, questão 6. Assinale a alternativa em que todas as palavras apresentam dígrafo, certo? Questão 6, todas as palavras apresentam dígrafo. Aí nós vamos se deparar de início aqui, a palavra rindo. Tem dígrafo? Tem. Vogal mais letra N, depois tem a consoante, dígrafo vocálico. Disse, tem dígrafo? Tem. O SS, 2 letras, um som. Mas gritou? Não tem. Então, já não é o item A. Aí, ficasse. Você já sabe que 2S é dígrafo. Aí, velho, você já sabe que o LH é dígrafo. RR é dígrafo. Então, ó, viu? Fica mais fácil. Depois que você assistir a aula 1 e a aula 2, você vai se deparar com uma questão dessas, não vai nem titubear. Você já vai marcando diretamente o gabarito, né? Aqui, ladrão, você tem apenas encontro. Aqui você até tem, né? Dígrafos, né? O LH e o NH. Mas aqui, somente encontros vocálicos. Distante, você ainda tem aqui um dígrafozinho, né? Um dígrafo vocálico. Mas costureira, você não tem.
nenhum dígrafo. E a outra palavra é rasgado, né? Onde você também só tem encontro. Beleza? Gabarito, item B. Sétima questão. Assinale a alternativa em que todas, certo? Todas as palavras apresentam dígrafos. Observe que bem comum colocarem palavras misturadas, né, para a gente identificar quais apresentam dígrafos, certo? Então, vamos lá. De início, chance, tem dígrafo? Olha o CH aqui, você já sabe que CH é dígrafo, tem som de X. Então, duas letras, um som, não é isso? Então, já tem um dígrafo aqui e ainda tem outro, ó, o A e o N, dígrafo vocálico, porque depois tem uma consoante, que é a letra C, então aqui eu também tenho um dígrafo também, certo? O LH fechou, já sabe que é dígrafo, e se, si, vá. Dígrafo aqui, dígrafo aqui. 2, não é isso? Então, ó, gabarito item A, sem sombra de dúvida. Beleza, bem tranquilo. Vai diretamente. Deparou com CH? Dígrafo. LH? Dígrafo. Então, essas palavrinhas que tem isso daqui, você nem titubia. Vai logo direto. Semestre, encontro, somente. Assunto, assustou, melhor dizendo. Certo? Tem aqui o dígrafo, mas em semestre não tem e sofreu também não tem. Doença, tem um aqui, né? Mas própria não tem. Adolescente, a gente viu que tem um aqui e outro aqui, né? E barulho, ó, LH. Psicólogo, só tem aqui o P e o S, encontro. Depressão, aí tá certo, tudo bem. Mas aí, gabarito item A, certo? Oitava questão. Assinale a alternativa em que todas as palavras apresentam o mesmo fonema. Ó, questão também muito interessante. O que ele quer dizer, mesmo fonema? Você vai ler a palavra e observar qual item apresenta as duas palavras que tem uma letra com o mesmo som, certo? Com o mesmo som, onde quando você pronuncia, ela é escrita com a letra diferente, mas o som é o mesmo, certo? Então, vamos lá. Na primeira aqui, ó, por exemplo, calçada, certo? Calça, ó, o C cedilha aqui, né? Som de S, digamos, né? Calçada. E em visita, o S tem som de quê? De Z. Aqui tem som de S e aqui tem som de Z. É o mesmo fonema? Não é. E eu estou procurando o mesmo fonema. Chegarem. Ó, som de quê? De X, né? Na palavra chegarem. E casa tem som de quê? De Z. Não é o mesmo fonema, não é o mesmo som. Exemplo, ó, os X aqui com som de Z. Acaso, acaso, o S tem som de Z. Fechou. Nas palavras exemplo e acaso, elas apresentam fonemas iguais, ou seja, sons iguais, representados por grafemas diferentes, como se fosse isso, certo? E enunciado também não vai haver nenhum fonema igual. Questão 9, certo? Questão 9. Vamos lá. Ele vai dizer o seguinte: assinale as seguintes afirmativas. Bem interessante também essa questão, ó. Na palavra 15, o Q e o U configuram-se como um dígrafo. E aí? Porque você escuta a letra U quando você fala 15? Não, você não escuta a letra U. Então é como se fosse o som de uma única letra, como se fosse um K, não é isso? Então aqui confere. Beleza, não é isso? Na outra palavra, redemocratização. Há um dígrafo na quarta sílaba. Vamos lá. Redemocratização. Qual é a quarta sílaba? O CRA. Tem dígrafo aqui? Não. Tem encontro consonantal, o C e o R, porque eu escuto o som do C e do R. É isso? Então, não tem um dígrafo. Então, aqui não confere. No item 3. No termo cafeicultores, há um ditongo na segunda sílaba. Cafeicultores. Tem ditongo? Tem. O E e o I ficaram juntos. Realmente, aqui eu tenho um ditongo. É isso? E no item 4. Há em monarquia um ditongo na sílaba final. E aí, ó. Monarquia. Assim é a separação silábica dela. Monarquia. Certo? Então, eu não tenho aqui um ditongo. Então, não confere. Confere o item 1 e o item 3. Onde é que nós temos o gabarito? Do item B. É isso? O item B é o nosso gabarito. Beleza? Tranquilo? 10ª questão. Vamos lá. Os vocábulos lembrança e aproximou-se possuem letras diferentes. Beleza? O C cedilha e o X. Show. Que expressam o mesmo som. Questão parecida com aquela que a gente viu anterior, né? Assinale o par em que ocorre a mesma situação com as letras em destaque, certo? Então, onde você vai ter, digamos assim, fonemas, ou seja, sons iguais, certo? Vamos lá. No item A, nós temos o quê? A palavra costa
e a palavra casa. Observe, costa ou S. O S, costa com som de S. Beleza. Mas e casa? Som de Z. Certo? Não é o mesmo fonema, não é o mesmo som. Assessor ou SS com som de S, né? E o táxi, esse X tem som de quê? De K, S. Certo? Táxi, certo? Tem dois sons dentro. Então não é o mesmo som. Máximo, ó, som de S, e fênix, mesma coisa, som de KS. Não é isso? Então não é o mesmo som. Sobrou apenas o item B, que de fato nós vamos observar o quê? Plebiscito. Recessivo. Observe que é o mesmo som, certo? Aqui hoje temos o som de um S, por exemplo. Beleza? Então é o mesmo fonema, é o nosso gabarito, certo? Questão 11. O que é que ela vai nos dizer? Vai dizer o seguinte: assinale a alternativa em que a palavra sublinhada é um ditongo oral crescente. Ditongo oral crescente. Primeira coisa, no item A, palavra água, tem que fazer separação. O A sempre vai ser vogal. E está acentuado, aí que ele é vogal mesmo. Né? Água. Observe que aqui eu tenho um ditongo. O U e o A ficaram juntos. Ah, o U e o G não seria dígrafo? Não, porque o U é sonoro. Eu escuto o som da letra U. Então aqui é ditongo. Ele está pedindo qual? Ditongo oral. É oral? É um som que sai totalmente pela boca. Ó. Água. Não é isso? É crescente? Sim. Observe, o A é vogal? Sempre ele vai ser vogal. E o U normalmente é o quê? Sempre vogal. Quando você fala a palavra água, o U é bem fraquinho ou é forte? Água. Ou você fala agua? Não, não é isso? Então, realmente, ó, água, crescente. Beleza? Gabarito, item A, tranquilamente. Beleza? 12. Vamos para 12. Assinale a seguir uma palavra proparoxítono. E aí? Proparoxítono, sílaba tônica qual? Antes da penúltima, certo? Aí você se depara com o item A. Poxa, o item A só tem uma sílaba, então jamais ele vai ser uma proparoxítono. É um monossílabo, certo? Jamais vai ser uma proparoxítono. Proteína, vamos lá. Proteína. Qual é a sílaba tônica? O I. É a antepenúltima? Não, é a penúltima. Então aqui é paroxítono, certo? Eu estou procurando a pro. Década, década. Sílaba tônica, dé, é antes da penúltima. Então é o que nós estávamos procurando, certo? Família vai ser paroxítono, sílaba tônica é essa. E monossílabo, né, como eu disse, assim como no item A, é um monossílabo, no item A. Não é classificação de ditongo, de proparoxítono ou oxítono, certo? Vamos para a questão 13. Vamos lá. Questão 13 vai nos dizer o quê? Temos aqui, vamos lá. Está em destaque aqui algumas palavras, né? Precisa, conhecer, acautelar. Beleza. O que é que ele vai perguntar? As palavras destacadas apresentam, respectivamente, na ordem. De início, aqui, na palavra precisa, certo? A palavra precisa. O que é que ela nos apresenta? Nós já observamos aqui um P e um R. Opa, P e um R é o quê? É encontro consonantal, né? Precisa, P e o R. Eu escuto o som do P, escuto o som da letra R. Então, já tenho aqui de início um encontro consonantal. Ou seja, eu já estou aqui na linha, passei o item B, é isso? E o item D, né? Conhecer, o que é que nós temos? Ó, NH você já sabe, NH é dígrafo. NH é dígrafo, então, ó, já sabe que é o item B. E na palavra cautelar, nós temos acautelar. Olha aqui o ditongozinho, o A e o U juntos. Encontro vocálico, no caso. Né? Ele não colocou o encontro ditongo. Quando ele colocou o encontro vocálico, pode ser o ditongo, o tritongo e o hiato. No caso aqui, é o ditongo. Beleza? Então, gabarito item B, tranquilamente. Questão também parecida. De novo, ó. Palavra grupo, sai e prato. Né? Vamos lá. No trecho anterior, as palavras destacadas apresentam, respectivamente, mais uma vez. Grupo apresenta o quê? G e o G e o R. Encontro consonantal. O G e o R. Não é isso? Então, encontro consonantal. Então, já tenho aqui o item C e o item D. Já eliminei os outros. Estou entre esses dois. Aí eu vou para a palavra sai. É um monossílabo. Ficou junto o A e o I. É o quê? É um encontro vocálico. É um encontro vocálico. Qual é o encontro vocálico? Ditongo. Certo? Então, ainda não dá para eliminar, porque eu tenho ditongo aqui e tenho ditongo aqui. Não é isso? Mas aí, você vai para a palavra prato, onde você tem o P e o R, que é o quê? É encontro consonantal,
certo? Então, onde é que nós temos o gabarito? O item C, certo? E por último, a questão 15 vai dizer o quê? Assinale a seguir a opção em que uma das palavras não apresenta dígrafo. Uma das palavras não apresenta dígrafo, certo? Então, mulheres, você já sabe que o LH é dígrafo. Aquela, você já sabe que o Q e o U aqui tem som de K, então tem dígrafo, então não é o item que eu estou procurando. Nenhuma, você já sabe que o NH é dígrafo, e o CH é dígrafo, então também não é esse. Água, opa, água, o U é sonoro? Água é sonoro, então o G e o U aqui não são dígrafos, certo? O U e o A é um ditongo, na verdade. Então aqui eu não tenho dígrafo nesta daqui. Mas em nossa, eu tenho. Então, o que é que dizia o comando? Assinala a seguir a opção em que uma das palavras não apresenta dígrafo. Qual é? É o item C, certo? O item D, o NH, aqui o SS, o LH e o LH. É isso? Então, é isso. Respondemos aqui, colocamos em prática aquilo que a gente aprendeu nos conteúdos anteriores, que foi explicado, né, nas 2 aulas anteriores, certo? Então, mais uma vez, reforçando, dê uma praticada em casa, revisem o conteúdo, assistam novamente às aulas das explicações sobre fonologia, busquem questões e não se acanhem, como diz no interior, né, de nos procurar, porque nós estamos aqui justamente para sancionar, digamos assim, acabar com as suas dúvidas. Não é isso? Então, forte abraço a todos, até um próximo encontro, tudo de bom, EPP Concursos.